Olá, senhoras e senhores, bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Log Commercial Properties, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco o Sr. Sérgio Fischer, CEO, o Sr. André Vitória, CFO e diretor de Relações com Investidores, e o Sr. Henrique Schuffner, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas de negócios da Log, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2024, passo a palavra para o Sr. Sérgio Fischer. Bom dia, obrigado pela participação de vocês no call de resultados do primeiro trimestre de 2024 da Log. A Log vem demonstrando atratividade e liquidez para seus ativos. Concluímos recentemente a reciclagem dos ativos Log Betim e Log Salvador para o Fundo de Investimento Imobiliário BTLC11. Os dois ativos somam 138 mil metros quadrados de ABL e totalizaram 509 milhões de reais na venda, com uma margem bruta expressiva de 41%. Essa é a terceira transação com FII, que agora administra aproximadamente 1,5 bilhão de reais de ativos vendidos pela Log, totalizando 413 mil metros quadrados de ABL. Assim como nas vendas anteriores, mantemos a execução dos contratos de gestão e administração dos condomínios vendidos, que nos proporciona retermos inteligência comercial e de mercado junto aos nossos clientes. Nos últimos 12 meses, a Log acumulou mais de 1,7 bilhões de reais em venda de ativos, com altas margens, que demonstram nossa competência no desenvolvimento de projetos Greenfields com altos retornos. Nas vendas, destacamos a TIR de 27,3% do projeto Log Salvador, ainda em construção. Esse retorno significativo evidencia a capacidade da companhia de gerar valor por meio da liquidez dos ativos e das alavancas de aumento de margem bruta, combinando a elevação de yield on cost com a compressão de cap rate. O cenário tem beneficiado a Log, principalmente quanto à tendência da queda da taxa de juros, que reflete diretamente no aquecimento do mercado de FIIs e cria oportunidades para a compressão de cap rate. Adicionalmente, a Log tem alcançado yield on cost próximos a 13%, que resulta no aumento das margens da reciclagem dos ativos. Avançamos na execução dos planos Todos por 1,5 e Log 2 milhões, que são importantes para o aumento sustentável do NAV da companhia, que tem registrado um crescimento relevante desde dezembro de 2019. Neste ano, vamos atingir um novo patamar de entregas de 500 mil metros quadrados de ABL por ano, fortalecendo nosso crescimento. No âmbito operacional, é importante destacar as entregas do trimestre de 57 mil metros quadrados de ABL com 100% de pré-alocação. As entregas foram do Log Natal e do Log BH e apresentaram um ticket médio de R$ 23,63 por metro quadrado. A forte demanda pelos ativos da Log em todas as regiões tem nos permitido reportar uma alta velocidade de absorção, que foi de 134 mil metros quadrados de ABL no primeiro trimestre. Com essas entregas, a Log atingiu um marco importante de 2 milhões de metros quadrados de ABL entregues historicamente em todas as regiões do Brasil. Além disso, produzimos 93 mil metros quadrados de ABL durante o trimestre, um aumento de 27% em relação ao trimestre anterior. Por conta da nossa estratégia de diversificação geográfica e setorial, destaca a vacância estabilizada novamente menor que 1%, muito abaixo da média nacional. Agora passo a palavra para André, para que ele possa comentar sobre destaques financeiros. A receita líquida de locação encerrou o período em 53,8 milhões de reais. Apesar de uma redução em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, este resultado deve-se principalmente às vendas de ativos realizadas no último ano.
Excluindo essas vendas, a companhia teria registrado um crescimento de receita de 31%. A estratégia de venda de ativos da companhia tem como meta principal a geração de valor para o acionista, alinhando a estrutura de capital com as necessidades e objetivos do plano de crescimento da LOG. A dinâmica positiva de preços no mercado, combinada com a qualidade dos nossos ativos, tem nos permitido renovar os contratos com reajustes acima da inflação. O ticket médio evoluiu de R$ 15,52 em 2020 para R$ 20,62 no primeiro TRI de 24. A inadimplência líquida acumulada ao final do trimestre foi de apenas 0,68%. A companhia projeta um aumento expressivo na receita de locação entre 2024 e 2028, com um crescimento analisado de receita entre 2,3 e 2,7 vezes, e um CAGR de receita entre 20% e 25%. A receita da LOG ADM foi de R$ 2,7 milhões no trimestre, apresentando um crescimento de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior. Excluindo a depreciação e amortização, as despesas operacionais foram de R$ 14,5 milhões. Nesse sentido, a companhia já está dimensionada para o novo patamar de produção de 500 mil metros quadrados de ABL por ano, já a partir deste ano. O CAPEX no primeiro TRI de 24 foi de R$ 158 milhões, conforme expectativas de produção e entregas do ano. O EBITDA alcançado no trimestre foi de R$ 74 milhões, um crescimento de 36,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto o EBITDA de locação atingiu R$ 38,8 milhões, apresentando margem de 72,1%. O resultado financeiro apresentou melhora de 65% em relação ao primeiro TRI de 23, devido ao aumento das receitas financeiras e à queda gradual da taxa de juros. O imposto diferido é constituído mediante o ciclo de negócios da companhia. O lucro líquido foi de R$ 55,3 milhões, 90,1% maior que o mesmo período do ano anterior. A companhia teve geração de caixa operacional de R$ 28,2 milhões no primeiro TRI de 24. A posição de caixa, considerando as vendas de ativos realizadas em abril, atingiu R$ 1,1 bilhão. Passo a palavra para o Henrique comentar sobre a estrutura de capital da companhia. A estratégia da companhia de alinhar a estrutura de capital com as necessidades e os objetivos de crescimento é evidenciada pela relevante redução da dívida líquida. No primeiro trimestre de 2024, a dívida líquida ajustada pelos recebíveis das vendas apresentou redução de 37,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Com as vendas divulgadas na semana passada, tivemos uma redução adicional de aproximadamente 500 milhões na dívida líquida. A alavancagem ajustada encerrou o trimestre em 2,6 vezes. Considerando as vendas de ativos em abril, a alavancagem alcançou 0,8 vezes. A companhia realizou a amortização de 95,8 milhões de dívidas no trimestre e emitiu 200 milhões em dívidas com um custo médio de CDI mais 0,95% ao ano, demonstrando a tendência de redução do custo efetivo de emissões da LOG. O LTV líquido ajustado melhorou de 23,7% no primeiro trimestre de 2023 para 16,4% no primeiro trimestre de 2024. Nossa estrutura de capital apresenta sólida posição de liquidez, com recorrentes oportunidades de redução de custo e alongamento de prazo, em linha com nosso modelo de negócios de crescimento orgânico. Seguimos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Bruno Mendonça, do Bradesco BBI. Sr. Bruno, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação. Quero fazer uma pergunta sobre o plano do LOG 2 milhões, assim, um pouco fora do resultado. Acho que com a venda dos ativos que foram anunciadas agora, a gente está vendo a alavancagem voltar para um nível bem baixo até, né? Só que o plano do LOG 2 milhões também é um plano de CAPEX bem relevante, né? A gente está falando de alguns bilhões de reais aqui ao longo dos próximos 4 anos. Eu queria ouvir de vocês um pouco sobre como que vai ser a condução dessa alavancagem num cenário, sim, em cenários que podem acontecer ao longo dos 4 anos de juros, né? A gente está vendo claramente Selic caindo esse ano, o que ajuda bastante, está trazendo fundo imobiliário de volta, vocês estão fazendo boas vendas,
Mas eu queria entender, no momento, ao longo dos próximos anos, que porventura a gente tenha uma alta de juros novamente, como que vai se dar o processo de decisão de iniciar um novo projeto? O que que vai ser prioritário, né? Assim, eu tenho entendido que vocês estão priorizando reciclagem como fonte de financiamento, muito mais do que dívida ou equity, um cap de dívida. Mas assim, a decisão de iniciar o próximo projeto em um momento que o juro tiver não tão favorável, ela vai ser adiado o início da obra, ou você vai vender o ativo se precisar um pouco mais barato? Fala um pouco sobre isso. A minha pergunta é tentando entender como que vai se comportar a alavancagem ao longo do plano Log 2 milhões. Obrigado. Oi, Bruno, Sérgio falando aí, obrigado pela pergunta. Bruno, do jeito que nós modelamos o Log 2 milhões, 100% dos recursos necessários para o CAPEX dele vão vir através de reciclagem de ativos, né? A gente tem conseguido colocar muito boas transações, inclusive em momentos complicados, como foi o caso do ano passado. Ano passado foi um ano recorde para a gente, com a taxa de juros a 14%. A gente ainda assim conseguiu colocar transações muito positivas, transações próximas do NAV da companhia e próximas a caps de 8%, né? Então, a gente vai continuar com essa mesma pegada. A ideia é a gente fazer, à medida que esses capex for acontecendo, esses investimentos forem acontecendo, a gente casar a reciclagem com o volume financeiro desses investimentos, né? Como vai ser o caso desse ano. Esse ano a gente tem a previsão de investir entre 850 e 900 milhões e vão ser 100% fundeados através das reciclagens, né? Agora, é claro que o cenário pode mudar, como muda bastante aí, né? E a nossa ideia é, enquanto a gente estiver entregando spread com os yields bastante satisfatórios, como foi o caso de 2023, nós entregamos um yield médio de 13,2%, que foi um recorde da companhia. Esse ano a gente está com a mesma pegada, a gente vê a capacidade de entregar yields próximos de 13%, e o cap tiver próximos ali do NAV, próximos de 8%, a gente vai continuar pisando no acelerador, né? Porque a gente está entregando qualidade, está entregando margem, né? Eu não acho que esse cenário vai mudar. Mesmo com a deterioração, possível deterioração do macro, a gente tem a capacidade de entregar spread, tá? Mas vamos ser conservadores, vamos ser bastante conservadores na questão da dívida líquida. Hoje a gente entende que manter a dívida líquida ajustada próximo de 700 milhões é um número positivo para a companhia, né, no tamanho da companhia de hoje. Isso pode mudar, claro, com o crescimento aí que a gente está pretendendo colocar nos próximos anos, mas é um número que a gente está confortável, e isso bota uma dívida líquida ao EBITDA bem baixa, né? Eu quero enfatizar o 0,8% de dívida líquida ao EBITDA após essa transação de abril, que nós temos muito espaço no balanço para continuar com esse crescimento. E é dessa forma que a gente vai tocar, tá bom? Só um detalhe aqui sobre como que funciona o timing aqui. Assim, se em algum momento, porventura, o mercado de reciclagem desacelerar, em quanto tempo você pode tomar a decisão de segurar um pouco os projetos? Assim, a ideia é rodar com caixa suficiente para fazer o quê? CAPEX do próximo ano, ou pelo menos terminar os projetos que já foram iniciados. É essa mais ou menos a cabeça, e você não começa nada novo se não tiver reciclagem vindo na velocidade esperada. É isso? O entendimento está certo? É isso, Bruno. A gente não vai começar nada novo se a gente tiver a garantia, tiver o conforto que a reciclagem vai sair com margens relevantes, né? Não queremos passar por um momento de alavancar a companhia de novo muito forte, né? E sem ter a garantia que a gente vai ter esse recurso. Então é isso. Nós vamos ir medindo isso aí. Nós estamos muito otimistas aqui, sabe, Bruno? Assim, a quantidade de ligação de propostas que a gente tem recebido para o cenário, para a venda de ativo, deixa a gente bastante confortáveis. A gente já vê a capacidade de vender com mais qualidade que a gente vendeu no ano passado, né? Vamos fazer isso, a gente tem conseguido colocar isso, tem outras conversas em andamento, então isso vai dando um conforto para a gente tocar, né? E sempre com caixa suficiente para concluir os ativos que estão em obra, tá? Maravilha. Não está ótimo. Obrigado, Sérgio. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazzini, do Citi. Por favor, senhor André, seu microfone está liberado.
Oi, pessoal, obrigado pelo call. A primeira pergunta é sobre esse gap interessante, né, entre os contratos fechados na margem, estão ali por R$ 23 no metro quadrado, e a média da companhia, né, que estão uns 15, um pouco mais que isso, abaixo disso, lá por volta de uns R$ 20 por metro quadrado. Quanto tempo vocês acham que conseguem fazer o catch-up da média total do que vocês estão vendo na ponta? Se eu lembro bem, os contratos da Log não chegam até aquela revisional de meio de contrato, né? Então, a principal oportunidade para, de fato, aumentar para, enfim, o contrato médio para o contrato da margem seria na maturidade do contrato. Um contrato médio, se ele tivesse 5 anos, então, a gente imaginaria uns 20% dos contratos fazendo churn por ano, né? Então, seria nesse esquema, ou se dá para acelerar isso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é sobre tributação. Teve algum news flow ontem sobre o STJ reafirmando decisão favorável à tributação de incentivos fiscais. Então, essencialmente, pergunta um pouco mais ampla que isso, se tem alguma definição de como é que vai ser a taxa de imposto na nova estrutura de reforma tributária, enfim, com CBS, com os VATs novos que estão sendo introduzidos aqui no Brasil? Algum entendimento de vocês sobre isso? Obrigado. Oi, Mazini, obrigado pela pergunta, Sérgio falando. Eu vou responder sobre o gap de ticket e passar a bola para o André aqui para falar sobre reforma, tá? Bom, a gente tem hoje, em relação ao valor de mercado das propriedades operacionais e o ticket in place, a gente tem uma diferença de 15%. Tem duas formas da gente fazer o catch-up dessa diferença. A primeira é o churn que acontece, né? Historicamente, a gente consegue tirar 10% da base desses ativos por ano. Isso é uma oportunidade que a gente tem de puxar o ticket, a gente tem conseguido fazer isso. Apesar de que nos últimos trimestres esse número caiu, tá, Mazini? O mercado está muito forte, o cliente está ficando mais tempo na operação, está renovando mais, então isso acaba sendo prejudicial nesse sentido. Isso é um ponto. O outro ponto quando o contrato acaba, isso que você comentou aí de 15% a 20% por ano, o cliente está voltando para a mesa e a gente está renegociando isso. Então esse é um trabalho realmente longo, não vai ser um trabalho rápido, a gente tem feito isso, a gente colocou nos últimos 7 trimestres o leasing spread acima da inflação, né? Ou seja, são 7 trimestres consecutivos que a gente tem conseguido passar acima da inflação nessas revisões. Isso, eu acho que essa tendência vai continuar, mas é um trabalho mais de médio prazo, né? Até a gente chegar zerar esse gap aí. E na outra ponta, os preços ainda continuam subindo, né? Então a tabela, a gente revisa a tabela de projetos aqui mensalmente, as tabelas a gente tem conseguido puxar preço, então a tendência do gap é que ele se mantenha mais ou menos nessa faixa por um tempo, enquanto esse cenário de melhoras de preços também aconteçam, tá? Mazini, passando para esse ponto da reforma tributária, então ontem a gente percebeu que foi entregue, né, a proposta da lei complementar da PEC, né, da 132. E a gente se enquadra ali naquele regime específico para as operações com imóveis, que abrange tudo, né, ou seja, venda, locação, incorporação, loteamento. E pelo que a gente percebeu ali inicialmente, a proposta contempla ali uma alíquota com redução de 20% da alíquota padrão. Então, se a alíquota padrão seria ali dos seus 26%, aplicaria ali 20% em relação a ela. E, adicionalmente, um redutor da base de cálculo, né, que, vamos dizer, depende aí de cada operação que a gente venha a executar. Então, eu acho que ainda é um pouco incipiente, a gente está acompanhando, mas agora a gente começa a ter um pouco mais de clareza, né? Então, ao longo dessas próximas semanas, a gente vai ter uma profundidade maior nessa análise. Agora, quando você comenta sobre incentivos fiscais, a gente não tem exposição, né, a essas áreas incentivadas, né? E acho que ao mesmo tempo também a gente percebe que é mais importante para o empresariado a previsibilidade do que necessariamente os incentivos. Do mesmo jeito que eles aparecem, eles podem, né, numa reforma como essa, deixar de existir. Então, o que eu acho que a gente tem a acompanhar aí ao longo dessas próximas semanas é realmente qual que vai ser a evolução e as principais discussões com base nessa primeira entrega que foi feita ontem em relação a essa lei complementar. E a gente vai acompanhando ao longo dessas próximas semanas e volta a falar aí junto a você e aos demais sobre vamos dizer, essa evolução. Perfeito, Sérgio. André, obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Juan Argenton, da XP Investimentos. Senhor Juan, seu microfone está liberado.
Oi, pessoal. Bom dia, e obrigado pelas perguntas. São duas do meu lado aqui. Primeiro, eu queria tocar um pouco nesse ponto também de ticket, tá? Mas queria relacionar um pouco com o cenário de absorção, tá? Acho que nesse ponto de colocar mais preço em contrato, queria ver se vocês têm visto talvez uma necessidade de, não sei, às vezes diminuir um pouco a velocidade de absorção que vocês estão colocando, ou se vocês já enxergam que essa velocidade de absorção tá estabilizada, tá? Acho que essa é a primeira pergunta. E aí, a outra é mais no cenário de reciclagem, mas tentando entender um pouco mais de lógica de fechamento de deal aqui, tá? Eu acho que só nas últimas transações a gente tem visto que Sellers Finance tem aparecido como um meio de viabilização ali. Eu queria entender se assim, vocês estão vendo alguma mudança nessa lógica, ou se tem algum, nas potenciais negociações aí que vocês estão fazendo, se tem algum possível encurtamento de fluxo de pagamento. Obrigado. Oi, Juan, Sérgio falando, obrigado pelas perguntas. Vou começar pela questão da reciclagem, Juan. A gente tem visto uma melhora aí, o principal comprador desse tipo de ativo são os fundos imobiliários, né? E a gente tem acompanhado essa liquidez do setor do fundo tem aumentado, muito fundo vindo a mercado captar, e isso acaba se refletindo em melhores condições de venda para a gente, né? Essa venda específica da semana passada teve um aspecto fiscal, então foi importante a gente fazer um parcelamento do Seller Finance também para minimizar imposto, que é uma variável que a gente tem que levar em consideração. Mas o momento está melhor, a gente acredita que à medida que os fundos o dividendo yield do fundo for chegando próximo da Selic, vai aumentar muito a liquidez desse setor e vai faltar ativo, né? Essa é a nossa cabeça aqui, isso que a gente tem sentido. E a gente vai ter condições de fechar melhores negócios, sim. Melhores, sim, caps melhores e condições melhores de pagamento. Mas enquanto tiver essa discrepância entre o dividendo yield dos fundos e a Selic, a gente ainda tem que fazer a componente do Seller Finance para fazer sentido para o fundo a aquisição dos ativos, tá? Sobre o ticket, é realmente surpreendente que a gente tem visto aí no mercado, né? A gente entregar ativos com 100% de absorção é uma coisa, é um momento ímpar que o setor está vivendo, que a Log está vivendo. A gente deve isso muito à estratégia de diversificação geográfica, de diversificação setorial que a gente tem, os galpões modulares, isso é bastante importante para conseguir entregar esses imóveis locados. E claro que a gente tenta, né, sempre casar uma melhora de ticket com absorção. O ideal é a gente entregar 100% locado como temos feito, né, para evitar custos de vacância, evitar custos adicionais após a entrega do imóvel e também puxar preço. Então a gente tem conseguido fazer isso, né? Os tickets que a gente tem transacionado são tickets muito positivos, são yields muito positivos, yields acima de 3%, como eu falei mais cedo. Esse cenário não vai mudar, a gente tem visto isso acontecer ao longo das entregas dos ativos. Deixa eu te dar um dado interessante aqui, Juan. Esse ano a gente está devemos ter um ano recorde em termos de novos negócios, novos investimentos na Log, né? A gente deve entregar aí, temos o potencial de entregar 500 mil metros quadrados de ABL ao longo do ano. Ou seja, fizemos 57 no primeiro TRI, o saldo desses ABLs a serem entregues já estão com 45% de pré-alocação. Então, inclusive ativos que a gente vai entregar no quarto trimestre já estão bem pré-alocados. Então, são realmente dados muito fortes, o setor muito positivo, um momento muito positivo, e a gente vai sempre querendo puxar preço, puxar ticket e casar isso com a velocidade de absorção. Tá ótimo, Sérgio. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, da JP Morgan. Senhor Marcelo, seu microfone está liberado. Opa, obrigado, gente. Bom dia. Duas perguntas. A primeira, só se vocês pudessem relembrar para a gente aí rapidinho qual que é a agenda aí de recebimento dessas vendas, né? Entender um pouco dentro do que você já vendeu ali, aquele 1.7, 1.8, quanto que ainda falta entrar no caixa, né? Se puder falar tri a tri para a gente entender como que isso casa com o CAPEX esperado. E também quando a segunda pergunta é no comentário ali do crescimento de receita esperado, né, através do plano ali que vocês mostraram no início da apresentação, se vocês pudessem passar um pouco para a gente as premissas ali, o que é preço, o que é
crescimento de ABL, né, até para entender um pouco como que evoluiria aí o preço médio, o ABL médio aí da empresa a cada ano. Obrigado, gente. Oi, Mota, obrigado pelas perguntas. Vou começar pela segunda. Sobre o que a gente, assim, nós temos hoje esse plano logo 2 milhões, são 22 praças com projetos previstos aí em todas elas, né? A ideia é a gente fazer uma diversificação muito grande. A gente tem hoje 12 obras em andamento, tem coisas que vão ser entregues já em 2025, que é o início desse plano, e tickets muito próximos do que a gente tem entregado agora recentemente, entre 22 e 24 reais por metro quadrado. Essa tem sido a realidade, tá? Então você vai ver uma entrega anual recorrente de por volta de 500 mil metros de ABL e uma venda anual recorrente de por volta de metade desse volume, né? Para quê? Para suportar esse crescimento, né? Então esse net de ABL que esse ano vai acontecer de forma bem relevante, esse ano a gente vai ver o portfólio da companhia crescer 20% net, mantendo o mesmo balanço, mantendo a mesma dívida líquida, né? Exatamente pela margem que a gente está colocando nessas operações. Então, isso é o que a gente tem previsto para frente. Você vai ver um crescimento net de ABL de 250 mil metros quadrados por ano, por volta disso, e a dívida líquida estável, e o crescimento da receita vindo através desse ABL net, tá? Agora, sobre recebível, eu não sei de cabeça, a gente tem hoje 600 milhões, viramos o trimestre com 600 milhões de reais em recebíveis. Eles são todos de curto prazo, eles devem estar concentrados aí ao próximo dos 12 meses, se não me engano, tá? E agora 500 milhões adicionais que entraram em abril, né? O de abril a gente teve um recebimento de 60%, próximo de 60% à vista, e os outros vão entrar em 24 meses. Então é mais ou menos isso aí, mas com certeza o time de RI pode dividir com você esse cronograma de recebíveis aí um detalhe, tá, Mota? A gente passa aí para vocês depois. Fechado. Obrigado, Sérgio. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Elvis Credende, do BTG Pactual. Sr. Elvis, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira sobre o cenário de custos e o down cost, né? Assim, vocês abriram ali um índice de custos log, né? Ele ficou praticamente flat de 2022 para 2023. Mas ao mesmo tempo, aqui nesse conference call, você tem comentado das expansões de tickets, né? Então eu queria entender um pouco mais como que vocês estão esperando essa evolução, né, de custos log para esse ano, e com esse crescimento dos tickets, né, como que vocês estão vendo os yield on costs dessas novas safras de projetos, tá? E aí a minha segunda pergunta é mais sobre a estratégia de reciclagem de ativos também, né? Tá bem claro assim que a companhia quer casar, né, a reciclagem, o volume de reciclagem com o capex dos novos desenvolvimentos, mas o mercado de fundos imobiliários está aquecido, né? Vocês até comentaram em matéria de jornal hoje que poderia chegar a faltar ativo, né, no mercado, mas eu queria entender do lado de vocês, o que seria talvez um trigger para vocês acabarem até reciclando um pouco mais, assim, do que de fato tem do capex que vocês têm pela frente, né? Se de repente uma compressão maior de cap rate já seria o suficiente, né, para de repente reciclar mais e devolver dinheiro, capital para o acionista. Seriam essas duas as perguntas. Obrigado. Oi, Elvis, obrigado pelas perguntas, Sérgio falando. Oi, Elvis, sobre previsão de yields. Eu falei mais cedo, o ano passado a gente teve um ano recorde aí de 3,2% de yield nos 260 mil metros quadrados que foram entregues, né? Esse ano a gente vai entregar quase o dobro desse volume e o yields muito próximos disso, né? A gente está com yields próximos de 13, 12,9 por volta disso. Essa é a previsão do blend do ano. Exatamente por essas duas razões. O ticket está subindo, a gente tem conseguido puxar o ticket, isso é uma realidade nacional. Em qualquer praça que a gente tem atuado, a gente tem conseguido puxar, e esse cenário a gente não está vendo mudar. E a estabilidade do custo de construção. O que a gente está rodando esse ano, e estamos rodando com bastante coisa, tá? A gente está no segundo trimestre desse ano, a gente está atingindo aqui mais de 40 mil metros de ABL sendo produzidos todo mês, né? Já estamos rodando nesse cenário. E uma estabilidade muito grande nesse custo de construção. Então a gente não acha que isso vai mudar no médio prazo, não estão vendo pressão para isso mudar, né? Inclusive estão vendo talvez uma melhoriazinha tímida, mas sim.
e na outra ponta o ticket positivo. Então, a gente acha que essa safra nova de 500 mil metros quadrados a serem entregues esse ano, e o que a gente já começou esse ano, que vai ser entregue ao longo de 2025, vai ser dentro desse cenário de yields próximos de 13 e estabilidade no custo de construção. Sobre a reciclagem, assim, é sempre existem algumas variáveis que nos levam aqui a tomar essa decisão, né? A primeira delas, mais importante, é a alavancagem, com certeza, né? A gente quer ter recursos, quer ter bala na agulha para poder pegar essas oportunidades de crescimento que a gente tem conseguido entregar. Mas, eventualmente, e a gente trabalha com esse cenário, podemos fazer um volume maior do que a gente previu inicialmente no ano, exatamente pela qualidade da operação. Isso que vai ditar se a gente vai fazer ou não, né? Se a gente vê, tem muita liquidez nesse setor hoje, tá? Não só fundos imobiliários, mas investidores institucionais. A gente tem sido bastante abordados aqui com possíveis vendas de ativos. Eventualmente isso vai se refletir em melhores transações e vai se refletir em melhores margens e melhores condições de pagamento, como eu falei. E se tiver uma oportunidade muito boa, eventualmente a gente pode sim fazer um volume maior que previsto, tá? Não está fora da agenda isso não. Tá ótimo, Sérgio. Ficou bem claro. Obrigado e bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Jorel Guilloty, da Goldman Sachs. Senhor Jorel, seu microfone está liberado. Bom dia a todos. Tenho duas perguntas aqui. A primeira, eu queria entender um pouco mais as premissas para os projetos de desenvolvimento na parte do PPI. Eu sei que o pipeline está subindo e agora está mais ou menos 1,8 bi de projetos de desenvolvimento, 64% maior. Mas se você poderia falar um pouco mais das premissas, como vocês enxergam o cap rate para esses projetos, ou como você pensa de tier, só para ter um entendimento melhor dessa parte do pipeline. E a outra pergunta é sobre a absorção bruta. A gente viu aqui que vocês marcaram que 80% da absorção bruta foi do e-commerce, mas eu queria entender, isso foi e-commerce direto ou isso foram empresas que podem estar relacionadas a e-commerce? É dizer, esse 80% vem de marketplaces ou pode ser de empresas que pode ser que tenham exposição a varejo físico e também alguma exposição a e-commerce. É só para entender como vocês categorizaram isso. Seria isso. Obrigado. Ô, Jorel, obrigado pelas perguntas, Sérgio falando. Vou começar pela segunda. Ô, Jorel, tem acontecido uma coisa interessante com esses marketplaces. Essa turma se organizou muito ao longo da pandemia para atender a grande praça do Brasil, que é São Paulo, né? Você viu todos esses grandes marketplaces se organizando, pegando bastante galpão, e hoje eles estão digerindo isso, né? Então você não vê muitos movimentos grandes, como aconteceu no passado, em praças como São Paulo. Mas não é a realidade fora do eixo Rio-São Paulo, né? A gente tem bastante exposição ao Nordeste. O Nordeste existem grandes mercados, grandes praças que estão muito mal atendidas. Então, grande parte dessa demanda que a gente tem sentido do e-commerce tem sido em regiões fora do Sudeste, onde esses grandes marketplaces, principalmente os chineses, têm feito bastante negócio com a gente. O Mercado Livre também tem feito bastante negócio com a gente. Você vê eles se organizando Brasil afora para estar próximo do consumo. Isso não mudou. A gente tem sentido bastante a demanda de e-commerce na ponta e estamos aí atendendo esse cliente, tá? Sobre a questão do PPI, eu entendi da sua pergunta como é que as premissas para a marcação, né? A gente normalmente, isso é feito por um consultor externo, né, Jorel? A gente não tem muita interação com eles nesse sentido, mas via de regra, está marcado no nosso balanço próximo de 8% de cap, tá? Essa é a realidade nossa. E tem sido muito o que a gente tem conseguido transacionar de reciclagem, né? Se você pegar aí nos últimos 12 meses, esse 1,7 bi que a gente vendeu, eles foram vendidos à NAV, né? Claro que um pouquinho acima, outro pouquinho abaixo, mas muito próximos ali do NAV, o que dá conforto para essa marcação da Log, né? Aproveitar que a gente está falando sobre isso, olha, a companhia hoje está
tem um NAV de 36, 37 reais por ação, e a gente tem conseguido reciclar a NAV. Então, esses movimentos são muito, muito positivos, se você olhar o desconto que a gente está em relação às reciclagens que a gente consegue colocar, tá bom? E um follow-up rápido, projetos em desenvolvimento e projetos entregues é o mesmo cap rate que vocês estão enxergando ou tem um pouco de diferença? Tem a diferença entre taxa de desconto à medida que a gente vai absorvendo, né? O estabilizado, você já tem um ticket certinho, e o projeto que está em obra ainda, que não está com pré-locação, a consultoria estima para cada praça um ticket médio, uma curva de absorção, que é muito mais conservadora com o que a gente tem colocado, tá, Jorel? Então, normalmente, quando a gente estabiliza com um projeto, ele está lá entregue com 100% de locação, a gente tem um ganho adicional aí, com ganho de fair value à medida que a gente for entregando acima do que a consultoria previu, tá? Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Castrucci, do Santander. Senhor Antônio, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegar minha pergunta. São duas rápidas aqui. A primeira eu queria entender sobre liability management. Depois desses esforços que vocês fizeram aí para reduzir dívida líquida, se tem algum evento aí de pré-pagamento ou refinanciamento de dívida que a gente pode esperar para o curto prazo? E a segunda, mudando aqui de assunto, é sobre BTS, né? Se tem alguma coisa de BTS no plano Log 2.0 e como vocês estão vendo a rentabilidade aí desse tipo de projeto versus os projetos de varejo. Obrigado. Oi, Antônio, vou começar aqui sobre o BTS e passar a bola para o André falar sobre a dívida. A gente não previu nenhum investimento em BTS nesse plano. O que foi mapeado, o que foi modelado por nós aqui foi realmente 100% do chamado galpão especulativo, que é onde a gente tem conseguido um sucesso muito grande, né? Não quer dizer que a gente não vá fazer. A gente volta e meia abordado por cliente nosso pedindo para trabalhar um ou outro BTS. A gente tem olhado. Hoje nós temos alguns em andamento. E a premissa de fazer ou não esse projeto é exatamente a qualidade do retorno. Se ela não estiver próxima dos 3% de yield que a gente tem conseguido entregar no especulativo, nós não vamos fazer, né? O que vai ditar o fazer ou não isso vai ser realmente a qualidade do retorno, tá? Vou passar a bola para o André para falar sobre a dívida. Antônio, sobre a dívida, acho que alguns dados importantes que a gente tem hoje no fechamento de março, né? Vamos lembrar aqui que o nosso custo da dívida aí, média de CDI mais 1,8, né? Mas principalmente a gente tem um LTV líquido de 16,4%. Então acho que a gente está bem confortável com a nossa posição de dívida. Em relação ao liability management, né? O que a gente vem percebendo, né? Junto aqui com o nosso time de planejamento financeiro e as instituições financeiras. As leituras que nós temos hoje estão bem mais favoráveis, né, do que o CDI mais 1,8. A gente tem leituras aí abaixo, né, de CDI abaixo de 1, né? Então isso propicia a gente fazer os nossos estudos aqui para efetuar, assim, eventualmente pré-pagamentos para a gente poder realmente diminuir o custo, né, da dívida e principalmente fazer também um alongamento de prazo. Eu diria que aí para os próximos trimestres a gente vai ter realmente algo mais factível, dado que realmente o cenário macro tem propiciado aí redução de taxa de juros, isso impacta positivamente aqui a nossa posição. Mas a gente não tem nada de concreto ainda, né, em função de que essas contas, né, a gente precisa avaliar junto às posições que nós temos hoje em aberto. Mas eu acredito assim que o cenário é positivo para que a gente possa fazer uma redução aí, principalmente de taxa ao longo aí desses próximos 2 trimestres, principalmente. Excelente, super claro. Obrigado, André. Obrigado, Sérgio. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos ao senhor Sérgio para que ele faça suas considerações finais. Bom, pessoal, obrigado aí mais uma vez pela participação do call. Queria acabar aqui com a mensagem positiva, enfatizar um ano bom que a Log vai ter, um ano recorde. Nós estamos aí com bastante desenvolvimento, bastante qualidade no desenvolvimento, né? Esse 500 mil metros quadrados de ABL previsto para serem entregues a um ano, com nível de pré-alocação muito forte e yields muito bons, né? Já no segundo trimestre a gente vai ter uma entrega relevante, bem maior do que a previsão do primeiro TRI, com nível de pré-alocação muito forte também.
Então isso vai acabar impactando nossas linhas de receita e de resultado no futuro próximo, né? Então bastante otimista com o ano, bastante otimista com a nossa capacidade de continuar reciclando para manter esse plano de crescimento e principalmente com os spreads que a gente tem entregado nesses movimentos. Então é isso, agradeço todo mundo aí e até a próxima. A videoconferência de resultados da LOG está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri@logcp.com.br. Agradecemos a participação de todos. Tenham um ótimo dia.